Agora, o que acontece? Infelizmente, existem líderes que dão péssimo testemunho e que afastam as ovelhas. Não cuidam das ovelhas. Essas ovelhas são praticamente enxotadas das igrejas. E aí Deus está falando, eu vou cuidar delas. Ou seja, quando Deus fala que vai cuidar delas, o que Deus na verdade está falando? Que de alguma maneira Ele vai usar alguém, alguma circunstância, para que aquelas pessoas não fiquem perdidas para sempre. Então essa é a realidade que a gente vê hoje. Sempre viu, mas com o advento da informação, tudo ficou muito mais visível hoje. Qualquer besteira que qualquer pessoa faça, tem alguém filmando, tem alguém gravando. Não obstante não ficar nada escondido do nosso Deus, que vê tudo e sabe de tudo e ouve tudo, mas hoje nós temos as testemunhas oculares. Hoje nós temos as testemunhas que estão gravando tudo. Então quando você menos espera, tem alguém gravando você, uma besteira que você está fazendo. Então é necessário vigilância, sim. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, ou seja, seres humanos sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Então Deus está deixando bem claro aqui, calma, que ainda que infelizmente a gente dê o azar de estar sendo pessimamente pastoreado, Deus vai cuidar da gente. Na melhor das hipóteses, Deus vai trocar a gente de congregação, mas não vai deixar a gente numa canoa furada. Eu só lamento pelos falsos doutores, pelos falsos mestres, pelos falsos pastores que ainda tem chance de se consertar, por incrível que pareça. Todo mundo tem chance de se consertar, nem que seja o último suspiro de vida. Se Deus vê sinceridade, é por isso que a gente não entende Deus, né? Nós tomamos decisões, julgamos fatalmente. O Senhor espera até o último segundo a pessoa se decidir. E se a pessoa se decide, Ele recebe. Isso chama-se graça. É coisa que a gente nunca vai merecer. É um favor imerecido. Por mais que façamos tudo certinho, sempre a gente vai ter algum erro, algum pecado. E ainda que, infelizmente, a gente pise na bola, vai ter um momento em que, obviamente, a Bíblia diz que se a gente planta, a gente colhe. Quem pisa na bola vai colher o que está plantando. Só que mesmo assim, Deus vai dar a chance, nem que seja a última coisa que essa pessoa faça na vida, dessa pessoa se consertar com Ele. Alguém entende o que Deus está falando? Infelizmente, se morrer nos seus delitos, já era. Já era. Vai ouvir aquela célebre frase, não te conheço, vós que praticais iniquidade. Mas Senhor, eu fiz e acontecia, eu profetizei, eu curei, eu ministrei. De fato, somos canais do Senhor. Eu ministrei e a pessoa foi curada. Eu ministrei e a pessoa foi restaurada. Eu profetizei e a profecia se cumpriu. Até aí, o problema é meu. Foi Deus quem quis fazer o milagre acontecer. Não foi por causa do Fábio. Você está entendendo? E isso, às vezes, confunde as pessoas que, infelizmente, pecam. E aí, tá vendo, às vezes, as coisas tá dando certo e pensa, que legal, tô pecando e tá dando tudo certo. Vai ter uma hora que o tapete vai ser puxado. E aí, um abraço. Agora, que nós possamos entender o seguinte: o nosso Deus sempre nos recolherá. Nós somos ovelhas do Senhor. Que fique claro, você é ovelha do Senhor Jesus Cristo. Ainda que aqui na terra você seja membro de alguma igreja e que lá tem um pastor e você esteja lá sendo, entre aspas, submisso, ou seja, você esteja lá sob liderança, fique tranquilo por uma coisa. Mas também, e outra coisa, não se confunda, porque certa feita um antigo obreiro disse assim: eu não obedeço a homem. Eu não obedeço a homem. Como quem diz assim: você, pastor, você falar e nada é a mesma coisa para mim. Isso está errado. Hebreus capítulo de número 13, se não me engano, está dizendo assim: sujeitai-vos aos vossos pastores, obedecei aos vossos pastores, porque eles velam por vós e hão de dar conta de vós. Então, a gente precisa entender que aqui nesta terra, senão Deus não colocaria pastor, gente. Senão todo mundo ficaria, o Deus dará, e cada um faria do seu jeito. Então tem que ter organização. O reino de Deus é feito com ordem e decência. Tá dando para entender? Então, uma igreja tem que ter hierarquia, tem que ter liderança, tem que ter o pastor. Óbvio, isso é óbvio. As ovelhas são do Senhor. Para isso Deus deixou os pastores aqui, para apacentar as ovelhas dele. Se o pastor estiver sendo relapso, o problema é do pastor com Deus. Agora, que nós precisamos congregar, ser pastoreados, isso é fato. Isso é fato.
E a gente precisa entender que por mais que o pastor queira acertar, ele vai ter algum tipo de erro. Esse é o problema. Por isso que uma igreja gente, é difícil. É difícil pastorear, é difícil ser pastoreado. Por isso que nós precisamos da unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Porque, queridos, não é fácil a gente lidar com essa situação de pastorear e ser pastoreado. Não é fácil lidar com essa situação de obedecer não querendo obedecer. Quantas vezes, às vezes, né, o pastor fala uma coisa e às vezes a ovelha obedece sem querer obedecer, mas está obedecendo. E aí a gente vai para aquele texto quando um pai de família fala para o seu filho: olha, eu quero que você faça isso. Aí o primeiro filho diz assim: eu vou fazer, mas não faz. Aí o segundo filho diz assim: não vou fazer não, mas depois ele vai lá e faz. E Jesus fala: ei, quem obedeceu? Todo mundo fala: aquele segundo que disse que não ia fazer, mas acabou fazendo. Então às vezes a gente obedece sem querer obedecer, mas no fundo a gente vai lá e obedece e abraça, e um abraço, né? Assim é na igreja, gente. Quantas vezes a gente obedece ao líder da igreja sem querer obedecer, mas acaba obedecendo porque tem temor a Deus primeiramente. Isso é bom, porque nós só vamos colher frutos abençoadores.